Oi, meus lindos, tudo bom com você? Oi, meus lindos, tudo bom? Hoje eu vim trazer um vídeo muito especial que eu sei que muita gente tem curiosidade de saber, que é como funciona o curso de medicina na UESB. Para quem não sabe, eu faço medicina lá e eu vim trazer um pouquinho de como funciona, qual é a metodologia, o que é que eu achei do curso e etc, né? Para quem não sabe, o curso de medicina na UESB em metodologia PBL, aprendizado baseado em problemas. E assim, é um curso de metodologia ativa no qual o aluno é sempre incentivado a buscar novos conhecimentos. Então, ele mantém ali uma relação de horizontalidade com o professor. Não é o professor a todo tempo mandando conhecimento para o aluno, e sim o aluno indo em busca desse conhecimento, ok? Antes de continuar o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like se você gostou do vídeo. E se você tem algum amigo que quer fazer também medicina na UESB, compartilhe esse vídeo com ele, que eu acho que ele vai adorar saber um pouquinho sobre como funciona o curso lá. Antes de entrar na universidade, né, eu tinha uma visão, assim, muito equivocada de como funcionava o curso realmente em si. Porque a gente vem de um ensino médio com uma metodologia tradicional. E quando a gente chega em um curso que a metodologia ativa, é tudo diferente, né? E minha irmã, ela faz, no caso, medicina na Unila, no Paraná, em Foz do Iguaçu, e ela me explicava como é que funcionava o curso lá, só que, tipo assim, gente, eu não entendia, não entrava na minha cabeça como é que funcionava o curso lá. E aí, quando eu entrei na universidade, eu pude ter uma visão, assim, mais ampliada de como realmente funciona. Aí eu ficava me perguntando assim, meu Deus, como assim? Não tem aula? Como é que a gente aprende? É muito complicado para uma pessoa que vem de ensino tradicional conseguir compreender sem vivenciar aquilo. Então, tipo, muita gente fala assim mal do curso PBL, mas, gente, sério, é um curso que tem muito a acrescentar no aluno, né? Como indivíduo, como um ser crítico, entre outras coisas. Principalmente para o curso de medicina, que a gente tem que estar ali com a mão na massa o tempo todo, né? Tem que ter realmente essa interação com o paciente. E o curso na UESB, ele desde o início, ele já prioriza essa relação médico-paciente, né? O que é um ponto positivo para o curso. Bom, o curso de medicina lá é um curso anual, né? E no primeiro ano, que é o ano que eu estou, são 6 módulos. E nesse vídeo especificamente eu vou falar sobre o primeiro módulo, que é o módulo de introdução. Nesse momento eu estou no módulo 2, que é o módulo de abrangências. E assim, depois eu posso fazer um vídeo falando como é o segundo módulo. Mas hoje eu só vou focar assim no primeiro módulo, né? E assim, além desse módulo que temos de introdução, temos outros módulos, que é o módulo do PIESC e o módulo de habilidades clínicas. Eu vou falar um pouquinho assim do primeiro módulo de introdução, que é o módulo que a gente tem a tutoria. Além da tutoria, a gente tem aulas práticas e palestras, né? Palestras, na verdade, são como aulas normais. Tem um professor ali dando aula, não é uma palestra em si, como a gente costuma imaginar. É um professor ali dando aula sobre um determinado assunto que tem a ver com o assunto que nós estamos estudando na tutoria. Tá, tô falando tutoria o tempo todo, mas o que é a tutoria? Como é que funciona a tutoria? Na verdade, a tutoria é um grupo de estudos, né, que tem um tanto de alunos delimitados, de 8 a 10 alunos, e além disso tem o tutor, que vai orientar o nosso estudo. Na tutoria, a gente vai ser apresentado a um caso, e a partir desse caso nós vamos criar objetivos que nos guiarão em busca dos nossos conhecimentos, né? E aí a gente vai ter, tipo, conhecer como funciona tal coisa, e aí a gente vai chegar em casa e vai buscar como é que funciona tal coisa, e depois a gente vai trazer isso, todo esse conhecimento que a gente adquiriu em casa estudando, vamos trazer para a tutoria novamente e a gente vai discutir entre os colegas. Então, a tutoria ela funciona em 2 momentos, né? Que é a fase da ingênua e a fase da devolutiva. Na fase da ingênua, a gente vai ser apresentado ao problema, nós vamos discutir entre a gente com os nossos conhecimentos prévios, e após isso, vamos ter a segunda fase, que é a fase da devolutiva, que é outro dia, e a gente vai apresentar, conversar com os alunos de acordo com os conhecimentos que a gente adquiriu. As aulas práticas, elas têm um pouco a ver com o que a gente está estudando no módulo, né? Nesse primeiro módulo de introdução, eu tive aulas de anatomia e aulas de histologia. As aulas práticas, pelo menos nesse primeiro módulo, não foram aulas exatamente práticas.
o professor acabou dando um pouquinho de aula, até porque a gente não tinha um conhecimento suficiente, né, para ele dar somente aula prática. A gente tinha que conhecer um pouquinho do organismo e do que realmente ele estava querendo passar. Por exemplo, a professora de anatomia, a gente teve aulas sobre planos anatômicos, sistema ósseo, sistema articular, mas assim, gente, tudo bem superficial. Função, componentes, essas coisas. Já na aula de histologia, a gente estuda, na verdade, antes em casa, né? Para conhecer mesmo o conteúdo, porque quando a gente chega na aula, a professora ela vai dar novamente o assunto, mas assim, a gente tem que ter um conhecimento prévio para que a gente possa entender a aula e absorver com maior facilidade. E aí, por exemplo, a gente está estudando tecido ósseo, aí a gente, antes em casa, nós estudamos sobre tecido ósseo, vamos para a aula e aí lá ela dá o assunto teórico e depois ela vai para o microscópio. E aí no microscópio ela vai apresentar as lâminas histológicas, vai mostrar qual é aquele tecido que a gente está estudando naquele momento, cada parte, e assim vai. E assim a gente vai construir nosso conhecimento. Então é assim que funciona mais ou menos as aulas práticas. Pelo menos no meu primeiro módulo funcionou dessa forma. Nesse segundo módulo, tô começando essa semana, então depois eu posso falar para vocês como é que funcionou. Temos também o módulo de habilidades clínicas, né, que é um módulo separado desse. E no módulo de habilidades clínicas, na verdade, a gente vai aprender um pouquinho sobre a questão de habilidades mesmo. Por exemplo, exame físico, né? Nesse primeiro módulo de habilidades, a gente está também na questão de introdução. E aí a gente estudou o quê? A gente estudou a questão do microscópio. Não sei o que tem muito a ver, mas tudo bem. A gente estudou a questão de comunicação, né? Essa questão da comunicação tem muito a ver com a relação médico-paciente. Eu tive uma última aula agora que a gente estudou sobre a questão de feridas, tipos de feridas, curativos, essas coisas. E aí a gente aprende o assunto. Na verdade, também, assim como a aula de histologia que eu falei pra vocês, a gente já tem que vir estudado de casa, né? A professora dá o módulo pra gente, lá tem, tipo, tudo que a gente precisa estudar pra ir pra aula. E aí, quando chega lá, é meio que a gente vai debater sobre aquele assunto. E depois disso, a gente vai pra parte prática, né? Vai realmente... Por exemplo, a aula de curativos, a gente foi ver como realmente fazer o curativo, etc. Fez no coleguinha, bem simples mesmo, mas tudo bem. E temos também o PIESC, né? O PIESC, na verdade, eu não tive ainda, era para eu já ter começado as aulas de PIESC, porém o professor ele estava em licença. Então, quando eu começar a ter as aulas de PIESC, eu venho aqui e falo para vocês como é que funciona. Mas, só assim por cima, PIESC a gente... vai acompanhar os profissionais nas unidades básicas de saúde, né? E é mais ou menos isso, gente. Eu não sei dizer muito sobre o PIESC porque a gente ainda não teve. Então, quando eu tiver, eu falo pra vocês. Em relação aos assuntos que eu estudei no módulo de introdução e na tutoria, né? Foram mais sobre a questão de medicina na UESB, como é que funciona o curso de medicina na UESB, especificamente. E também estudamos a questão de código de ética médica, voltado mais para a relação médico-paciente, privacidade, responsabilidade médica. Foi mais ou menos sobre isso que norteou aí o meu primeiro módulo. Assim, os módulos que estão presentes nas tutorias, né, são independentes do módulo de PIESC e do módulo de habilidades. As palestras que nós temos é justamente sobre aquilo que a gente está estudando na tutoria, porque assim, querendo ou não, nós não temos um conhecimento total e, assim, quando a gente vai chegar em casa, muitas vezes a gente tá cru entre aspas. A gente não sabe nem o que pesquisar, né? Não sabe nem como encontrar aquele determinado conteúdo que a gente debateu ali na tutoria.
Então, as palestras, na verdade, elas servem para isso, para nortear nosso estudo, para complementar o nosso conhecimento. Então, não é só tutoria, gente. A gente não vai só estudar em casa, não. Sempre tem um professor ali para nos ajudar a construir esse conhecimento. Então, tem pessoas que têm essa visão muito equivocada de achar que a gente vai estudar sozinho e tal. Claro que a maioria do conhecimento que a gente vai adquirindo é estudando sozinho, mas sempre tem ali o professor, o tutor, para nos orientar. E nisso tudo, o que é que eu achei do curso exatamente? Assim, eu acho que é realmente um curso que puxa muito. Por quê? Você, no modelo tradicional, o professor dá aula, você pode chegar em casa, estudar ou não. Você pode deixar, por exemplo, para estudar quando estiver na véspera de prova, aí você vai lá, estuda todo o conteúdo, claro que é mais desgastante, mas você pode fazer isso. Pelo menos, eu acredito que sim. Mas, já no modelo PBL, você tem que estar estudando constantemente. Porque, por exemplo, eu tenho tutoria 2 vezes na semana. Então, um caso que eu abro na segunda, por exemplo, eu fecho na quinta. E na quinta-feira eu já abro um novo caso que vai fechar na segunda. Então, é sempre abrindo e fechando um caso. Então, querendo ou não, você não tem um espaço assim pra, tipo, aliviar, não tenho tutoria. Não, você tem que estudar, entendeu? Então, meu Deus do céu. Mas claro que você não vai deixar de viver, porque tem gente que fala, nossa, quem faz medicina não tem vida social, não faz nada além de estudar. Isso é uma pura mentira, sabe, gente? Pura mentira, porque se você for um aluno dedicado, que você chegou em casa, o assunto que deu, você já estudou, já adiantou o seu lado, você vai ter tempo suficiente para estudar no final de semana, ou para se divertir um pouco no final de semana, dar um alívio, assistir uma série. Claro que vai ter momentos que você não vai poder fazer isso, porque vai ter coisas acumuladas, o que é normal, e você vai ter que parar para estudar, deixar de ir fazer uma coisa que você realmente queria fazer para estudar, mas você não vai deixar de viver por conta disso, entendeu? E assim, um dos pontos negativos que eu acho é que a gente nunca sabe o quanto estudar. A gente está estudando sobre uma determinada coisa, só que a gente sempre tem aquele sentimento, nossa, será que o que eu estudei foi suficiente? Será que eu tenho que estudar mais porque isso? Então, eu acho que um dos pontos negativos que tem dessa metodologia é que a gente nunca sabe se o que a gente estudou é suficiente. Mas, assim, com o decorrer do tempo, eu acho que você vai pegando o jeito e você vai sabendo até onde você deve estudar, o que ainda não é o momento de você estudar, né? Porque, por exemplo, tecido ósseo, aí a gente fica, meu Deus, eu tenho que estudar tudo de tecido ósseo ou só o básico? Aí você vai vendo, entendendo o que é que você precisa estudar naquele momento. Mas assim, gente, eu acho que é um método que tem muito a acrescentar no aluno, muito a fazer o aluno crescer, sabe? Ele vai se tornar um aluno crítico, né? O bom é que logo no início do curso a gente já começa a construir essa relação médico-paciente, diferente do método tradicional que você só vai ter mesmo esse contato com o paciente lá pro meio do curso. Aqui não, desde o início você já tem com o PIESC essa relação com o paciente, o que é muito legal e acrescenta demais, assim, na construção de nosso caminho profissional. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha aí sanado todas as dúvidas de vocês que vocês tinham com relação ao curso, especificamente na UESB, né? Tinha muita gente que ficava, nossa, como é que funciona? Esse foi o meu primeiro módulo, não significa que todos os módulos vão ser iguais a esse, eu realmente não sei, mas é mais ou menos assim que funciona. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem falar comigo no Instagram, que eu sempre tento responder todo mundo. E é isso, gente. Um grande beijo e tchau!